Olá, bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal Dantas pelo Mundo. E o nosso vídeo de hoje vai ser a máquina do tempo da Bíblia. Então, antes de mais, eu vou ter que explicar o que é isto, a máquina do tempo da Bíblia, está bem? Portanto, nós temos que entender, e vamos olhar, por exemplo, para a figura de Abraão. Quando Abraão viveu, digamos, ele não escreveu aquilo que disse, ou aquilo que fez, ou aquilo que viu e ouviu. Portanto, o Abraão não andava atrás dele com um secretário. Portanto, aquilo que vai acontecer é que esses textos que nós conhecemos hoje, eles vão ser escritos muito tempo depois. Agora, nós temos que pensar que as pessoas, quando escreveram a história de Abraão, na realidade havia toda uma série de histórias que ligavam a esta personagem. E, portanto, eles vão reinterpretar, na prática, a vida e a história de Abraão. E, no fundo, é isto que nós temos que entender. Isto, para já, pode parecer um bocadinho confuso, mas o que é que interessa saber? Houve o acontecimento, a história de Abraão. Passaram muitos anos, eles escreveram esta história e depois eles vão olhar para toda a história para trás e vão dar importância à figura de Abraão e vão contar aquilo que foi mesmo importante sobre a história de Abraão. É um exemplo. Um dos exemplos mais simples é na realidade dos profetas. Portanto, o que é na realidade um profeta? É uma pessoa que faz uma profecia. E a profecia é dizer o que vai acontecer no futuro. Só que agora nós temos que perceber, quando o profeta faz a profecia, e essa profecia normalmente ela tinha duas hipóteses, ou seja, ou vocês se convertem ou não se convertem. Se converterem, não vai acontecer nada de mal, mas se não se converterem, pode acontecer alguma coisa desagradável ao povo, ao Deus castigar e por aí fora. E então o que é que vai acontecer? Passado alguns anos, quando escrevem as profecias que aquele profeta disse, na realidade já tinha acontecido ou uma coisa boa ou uma coisa má. E, portanto, eles vão dar importância ao profeta e à profecia pelo facto de já conhecerem os acontecimentos desde o momento em que ele os disse até ao momento em que eles os escreveram. E, portanto, é bom entendermos isto, que os profetas vão ganhar muita importância em função dos acontecimentos depois da sua vida. E há uma coisa muito engraçada, que até aparece nos textos dos profetas. Normalmente, durante a sua vida, eles não foram bem acolhidos. Os reis não gostavam deles, as pessoas muitas vezes não queriam ouvi-los, e eles diziam, vocês não me vão ouvir e vai acontecer alguma coisa de grave. E no fundo, é isto, a máquina do tempo da Bíblia. E nós temos algumas passagens com Jesus em que observamos esta máquina do tempo da Bíblia. Vou dar um exemplo. Por exemplo, Jesus, durante a sua vida pública, ele andou normalmente à volta do lago da Galileia, o mar de Tiberíades. Mas no final, ele dirige-se para Jerusalém. E ele entra na cidade de Jerusalém pelo aquilo que é hoje o Monte das Oliveiras. E ao descer o monte, ele olha a cidade e faz uma profecia. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, cidade das cidades, hás de ser destruída e não ficará pedra sobre pedra, porque acolheste o Filho de Deus e não o ouvistes.
E nós hoje, quando visitamos Jerusalém, até temos uma igreja que se chama Domus Flevit, que relembra este choro de Jesus ao chegar à cidade. Então agora vamos entender esta profecia de Jesus. Quando Jesus disse essas palavras, e é bom, nós não temos a certeza se as disse, estamos a falar mais ou menos no ano 30 e tal. Portanto, quando Jesus estava quase para morrer. E na realidade, esta profecia que ele faz da cidade ser destruída, ela vai acontecer no ano 70. Os romanos destroem a cidade de Jerusalém. Agora, quando é que escreveram os Evangelhos? Depois da destruição da cidade. Aí no ano 80 e por aí fora. Então, estamos a perceber que, quando as pessoas escreveram, vão pôr na boca de Jesus esta profecia. Se Jesus o disse ou não, nós nem sabemos. A verdade é que se calhar as pessoas nem entenderam quando Jesus fez essa profecia, porque na realidade a cidade não foi destruída naquele dia ou no dia a seguir. Portanto, isso vai acontecer um tempo depois. Então é esta máquina do tempo e do texto da Bíblia que temos que entender. Jesus chorou, fez a profecia, ela acontece 40 anos depois e quando escrevem o texto, digamos, fazem uma reflexão daquela profecia que Jesus disse. É isso. Outra coisa gira nestes textos, para entendermos o tempo que separa entre o acontecimento e quando foram escritos, por exemplo, nós temos 4 evangelhos sobre a vida de Jesus. E às vezes os 4 até contam milagres que Jesus fez, no mesmo sítio, na mesma altura. Só que há pormenores que são diferentes. Nós podemos olhar para a multiplicação dos pães, podemos olhar para a tempestade no lago Tiberíades. O que é que acontece? Onde é que a gente se tem que concentrar? É, na realidade, na mensagem do texto. Ou seja, se depois há pormenores da descrição que não são bem iguais, se eram 5 pães e 2 peixes, ou se eram 7 pães e 2 peixes, isso não é o importante. Ou, quer dizer, acaba por ser importante, mas o importante é que Jesus pegou naqueles pães, naqueles peixes e deu de comer a uma multidão que eram mais de 5.000 pessoas. E, portanto, nós não vamos ficar confusos com esses pormenores. O que nos interessa é fixar a mensagem que está no texto, que é Jesus fazia milagres. Agora, nestes textos da Bíblia, nós temos aqui, há textos que têm menos problemas, outros têm mais problemas. Por exemplo, os textos do Novo Testamento, na realidade, eles têm uma janela de tempo, estamos a falar talvez de 50 anos, quando Jesus morreu, e foram escritos os Evangelhos, os Atos dos Apóstolos e as cartas. Portanto, poderia haver alguns erros, mas era muito difícil estar a falhar no que realmente aconteceu. Agora, quando nós olhamos para os textos de Abraão ou a história de Moisés, nós temos que perceber que essas histórias foram escritas 800 anos depois dos acontecimentos. E então aí é uma janela de tempo muito grande e que os pormenores da história podem variar bastante. Então vocês perguntam, mas Miguel, então como é que chegamos aos textos da Bíblia que temos hoje? Como é que isso aconteceu na prática? Então eu vou tentar fazer essa explicação. Como já disse, portanto, o Abraão não andava com um secretário atrás. Então o que é que o Abraão fez? O Abraão vai contar aos seus filhos os momentos mais importantes da sua história, da sua vida. Portanto, que saiu de Ur da Caldeia, sentiu o chamamento, veio em nome de uma promessa de uma grande descendência. E ele vai pedir que os filhos não esqueçam isto e vai contar aos seus netos, digamos, a mesma história. Então nós estamos a perceber que dentro dos hebreus e depois dos judeus, eles foram passando estas histórias mais importantes de família em família, de tribo em tribo, e portanto a ideia era marcar claramente a sua identidade através destas histórias. E digamos que nós chamamos a isso a tradição oral. Reparem que nós hoje ainda fazemos isso. Eu sem querer conto às pessoas da minha família coisas importantes da minha vida e que eles não vão esquecer. Tá bem? E o Abraão fez isso. E a partir do Abraão sempre fizeram isso. E depois, ainda hoje, os judeus, é uma coisa muito engraçada,
Eles começaram a marcar festividades, dias de festa, em que o objetivo é claramente contar aos mais novos esses acontecimentos através de histórias contadas, não é propriamente um texto lido, é contar uma história aos mais novos para eles nunca esquecerem e perceberem de onde é que são. Mas atenção, este povo hebreu vai crescer e, portanto, nós temos aquele famoso provérbio: quem conta um conto acrescenta um ponto. E então, ao fim de muitos anos, a história está lá, mas há pequenos pormenores que vão sendo acrescentados e nós vamos verificar que as histórias não batem todas certinhas, está bem? E então vai acontecer a famosa invasão do rei Nabucodonosor da Babilónia e vai levar o povo todo para o exílio na Babilónia. E quando eles lá chegam e veem, digamos, aquela civilização tão desenvolvida, obviamente que eles vão perceber que têm que fazer qualquer coisa para reunir todas as suas tradições. A primeira questão é, eles estão fora da terra deles, eles são levados como escravos, vão ser maltratados e eles perceberam rapidamente o risco de perder a sua história. E então eles vão sentir a necessidade de começar a passar para um texto todas estas tradições orais, ok? Agora, o que é que eles vão fazer? Eles, na prática, vão ver que há vários grupos, várias histórias, contam a mesma personagem, com pormenores diferentes, então eles vão se preocupar em que todas estas histórias estivessem nos textos que vão dar origem aos textos sagrados. E, na prática, aqueles 5 primeiros livros da Bíblia, eles vão nascer neste contexto do exílio da Babilónia. É bom percebermos que na cabeça daquelas pessoas, eles provavelmente nunca mais sonhariam voltar a Israel. E, portanto, criar um texto e uma tradição escrita para que não perdessem a sua história. Agora, aqui uma coisa muito importante. Estes textos da Bíblia não foram escritos por uma única pessoa. Portanto, isso é praticamente impossível. Portanto, aquilo que houve foi várias pessoas vão recolher as histórias de cada grupo e depois vão juntar, vão ver os pormenores diferentes, vão decidir o que vai ficar e o que não vai ficar, e depois, obviamente, alguém no final, que a gente chama a redação final, alguém vai dar origem ao texto que temos hoje. Mas na prática, esta reunião das tradições foi feita por várias pessoas. Então, como é que eles vão montar este texto? Muito simples. Se nós temos várias histórias e elas na realidade se falam mais ou menos o do mesmo, então eles vão encadear todas estas tradições orais e vão contar uma história. Mas se eventualmente algumas destas tradições orais tivesse pormenores que eles achavam que eram importantes, então eles, em vez de contar só uma história, eles contam uma, duas e em alguns casos contam 3 histórias que são iguais, é da mesma personagem, ok? É preciso entendermos isso. E até vos vou dar assim, uma dica, que é, nós hoje, se estivermos atentos a ler o texto da Bíblia, nós podemos identificar as diferentes tradições orais, ou seja, as diferentes histórias. Como? Pela maneira como cada grupo se dirigia a Deus. Por exemplo, quando nós estamos a ler um texto da Bíblia e lemos a palavra Yahvé, é porque havia uma tribo ou um grupo que, quando contava a história, dizia o nome de Deus Yahvé. Era assim sempre que dizia, ok? Então nós vamos chamar a isso a tradição já vista. Mas havia outros grupos que não falavam a palavra Yahvé, diziam a palavra Elohim, que quer também dizer Deus. E então sempre que nós lemos na Bíblia a palavra Elohim, quer dizer que essa é uma tradição de um outro grupo. A história é a mesma, mas contada por outras pessoas. E até aparece muitas vezes apenas a palavra Senhor Deus, está bem? Que era outro grupo que se chamava a tradição sacerdotal, que normalmente não dizia nem Yahvé, nem Elohim. Então já vimos, se a gente pegar num texto e começarmos na mesma história, uma vez aparece Yahvé, outra vez aparece Elohim, e outra vez aparece Senhor Deus,
significa a mesma história contada por 3 pessoas. E para vocês perceberem isto que eu estou a tentar explicar, pegamos logo na primeira história da Bíblia, em que temos a história da criação do mundo e depois começa com a história de Adão e Eva. Na nossa cabecinha ficou, na realidade, esta história, que é mais famosa. Mas se vocês pegarem no texto da Bíblia e começarem a ler, na realidade estão lá 3 histórias sobre a criação do mundo. Okay? A primeira mais extensa, que era de uma tradição de Adão e Eva, e depois aparece uma segunda, que eles acharam importante, mas que apenas diz: Deus criou homem e mulher. Não há nada. Até que diz que os criou ao mesmo tempo e que não bate certo com a história de Adão e Eva. Não sei se estão a perceber. Portanto, quando eles percebiam que havia diferenças importantes, eles mantinham no texto as várias histórias. Mas depois há situações muito curiosas nestas histórias da Bíblia. Eu vou falar, por exemplo, da história de Moisés. Portanto, quando estes textos foram escritos na Babilónia, Moisés já não vivia há mais de 800 anos. Mas eles foram passando aquela história do Egito e da passagem do mar até chegarem à Terra Prometida. E uma coisa muito gira, eles falam das cidades egípcias, dos locais por onde o povo passou. 800 anos depois, essas cidades já nem existiam. Está bem? E hoje nós conseguimos descobrir essas cidades, não propriamente à história de Moisés na época, mas graças a estas tradições orais que foram passando de geração em geração, e quando hoje foram para o Egito, ao nível da arqueologia, descobrir as cidades dos hebreus, a cidade de Pitom e a cidade de Pi-Ramsés, foram descobertas porque estavam escritas na Bíblia a sua localização. Aliás, aproveito para falar desta história de Moisés e digo-vos já que esse é o maior enigma da Bíblia. Ok? O que é que na realidade acontece? Nós não conseguimos ainda hoje provar cientificamente que o Moisés existiu e que o povo hebreu esteve como escravo no Egito. Mas parece ridículo que eles escrevem uma história 800 anos depois e no século XX, ou finais do século XIX, princípios do século XX, os arqueólogos vão para o Egito, vão com a Bíblia atrás e através da Bíblia provam e marcam, digamos, a veracidade daqueles textos. Portanto, aquelas cidades existiram e são daquela época. E é um bocadinho ridículo como é que pegamos na Bíblia para provar a existência de uma cidade e não conseguimos provar a existência da história que a conta. É evidente que agora vocês podem perguntar: mas, São Miguel, isso levanta um problema sobre a veracidade da Bíblia, ou seja, se o que lá está aconteceu mesmo como lá está. Olhem, meus amigos, isto é difícil às vezes, ok? O que é que acontece? Vamos olhar para o nosso exemplo de Portugal, dos descobrimentos. Se eu hoje for contar num livro a história dos descobrimentos, há 500 anos atrás, eu sei que eles foram muito importantes para a humanidade. Eles descobriram um caminho marítimo para a Índia, descobriram novos continentes, portanto foi dos avanços maiores para a humanidade. E então eu vou contar uma história maravilhosa, uma história épica, ok? Agora, se eu andasse lá num barco a escrever no dia a dia a história dos descobrimentos, eu nunca iria pensar nessa grandeza, porque nós nem tínhamos a noção do que na realidade estávamos a construir e a descobrir. Está bem? Portanto, é isto que têm que entender. Ou seja, quando os textos foram escritos sobre as histórias mais antigas, havia séculos de uma história que para eles foi muito importante e, portanto, eles vão dar uma grandeza maior às próprias histórias. Isso é verdade. Agora, é importante percebermos que na cabeça das pessoas que reuniram estas histórias e vão criar o texto da Bíblia, a ideia deles nunca foi contar uma mentira, uma história falsa. Foram coisas que na realidade aconteceram. São histórias verdadeiras. E na prática isso é a reflexão que interessa hoje deste vídeo. Vocês reparem que as pessoas, quando contaram estas histórias, com esta diferença de tempo,
Hoje a discussão é muito grande se realmente aconteceu ou não aconteceu. Enfim, há muitas vozes a dizer que aquilo é um livro de historinhas, é um livro de histórias, nada daquilo aconteceu na realidade. Há outras pessoas que também caem no oposto, que é aquilo aconteceu tal e qual como lá está descrito, sem tirar nem pôr, com todas as vírgulas, e portanto é preciso termos um bocadinho de cuidado com isso, está bem? Porque isso depois pode provocar na nossa análise, na nossa reflexão, na nossa interpretação, posições muito difíceis. Quer dizer, eu praticamente não consigo transmitir uma história, digamos, se eu for radical ao ponto de dizer e começar numa discussão, não, o mar abriu, era mesmo um mar grande, ou afinal não abriu, como é que o povo passou do Egito para a Terra Prometida, como é que aguentam 40 anos no deserto, por aí fora. Portanto, não entramos nesta discussão que é ridícula. O mais importante é a mensagem que lá está, que é uma história do contacto de Deus com o homem e é uma história de salvação. Isso é que é o importante ao lermos os textos da Bíblia. E reparem, obviamente que se eu vou rezar, se eu vou pegar na Bíblia para fazer uma reflexão, aquilo que eu devo estar atento é essa mensagem. Depois esses pormenores eu nem ligo a eles. É evidentemente que quando eu estou a estudar, estou a pensar, eu ligo a esses pormenores, mas na minha cabeça o que é que se faz? Ok, isto é bom eu saber, agora eu não posso chegar ao pé de uma pessoa e dizer não, o que estás a dizer aí é mentira. Isso não funciona assim, está bem? Temos um bocadinho esta capacidade do que é rezar, do que é estudar. Claro que se eu sei como é que na realidade as coisas foram construídas e aconteceram, eu depois tenho uma capacidade de interpretar a mensagem muito mais profunda. E é esse o objetivo destes vídeos, ajudar-vos a ler com profundidade os textos da Bíblia. E eu tenho que dar este conselho a quem lê a Bíblia, portanto, que é numa atitude de oração e numa atitude de reflexão para extrair alguma coisa importante para a minha vida hoje. É evidentemente que estas discussões do se é verdade, se não é verdade, se foi assim ou se não foi, isso não é, na realidade, muito importante. A única coisa que é preciso ter cuidado é que quando nós lemos textos mais complicados sobre Deus, por exemplo, Deus castigou ou Deus mandou vingar-se, e isso aparece escrito nos textos, preciso termos atenção a isso. Ou seja, as pessoas quando escreveram isso, portanto, elas estavam escravas, estavam presas numa realidade que se queriam libertar. E no fundo é essa a mensagem, não é? Nós temos as 10 pragas do Egito. E o que é que aconteceu? Na interpretação da Bíblia, aquilo foi um castigo que Deus deu ao faraó por não deixar o povo sair em liberdade. Agora, aliás, até se nós vemos as 10 pragas, as 9 primeiras, ainda naturalmente, elas acontecem hoje no Egito. Está bem? Portanto, uma das coisas bonitas do rio Nilo é que ele sobe, ele enche toda a bacia ao lado e quando esvazia, na realidade os campos ficam ótimos para cultivar. E essa é a grande riqueza do Egito. Agora, nós estamos a ver pântanos, pantanais. O que é que isso dá? Insetos, sapos, moscas, doenças dos animais, das pessoas. Estão a ver, a maior parte das pragas ainda hoje acontece, já para não falar dos gafanhotos. Portanto, o que é que acontece? A 10ª praga, não. Essa é aquela que dá origem à liberdade. E, portanto, essa aconteceu daquela vez e não se repetiu mais na história do Egito. Está bom? E, portanto, nós percebemos que as pessoas, quando escreveram o texto, interpretaram. E isto foi um castigo que Deus deu ao faraó. Ponto. Não é que Deus vai castigar agora com 10 pragas hoje em dia. Está bom? Entendemos, ao interpretarmos os textos da Bíblia, esta mensagem que está por detrás. E pronto, era isto que eu vos queria explicar ou ajudar a entenderem o que é esta máquina do tempo da Bíblia. Aliás, este termo, eu sou honesto, eu nunca vi em lado nenhum, fui eu que o inventei, sou eu que o digo, no fundo para eu próprio, quando leio os textos,
fazer esse jogo mental na minha cabeça. Okay, isto aconteceu, depois é que foi escrito, essa escrita está a tentar reproduzir uma história, uma relação de Deus com o homem e do povo com Deus, e no fundo é isso que eu quero naquele momento interpretar para a minha vida também, está bem? Portanto, saberem isto, como é que se deve ler um texto da Bíblia. E agora vou-me despedir de vocês, está bem? Espero que tenham gostado deste vídeo e ajudem-nos, portanto, ponham um like, subscrevam o canal, também podem carregar lá no sininho, porque vocês ficam a saber quando é que saem novos vídeos. Digo só que nós não estamos só neste canal do YouTube, portanto, nós estamos também nas redes sociais, temos uma página no Facebook, temos também um Twitter, o nome é sempre o mesmo, Dantas pelo Mundo, e portanto, se puderem ajudar a espalhar esta mensagem, nós ficamos muito contentes e desde já agradecemos, está bem? Bom, espero que tenham gostado, até à próxima e tudo de bom para vocês.